Bom dia. Eu queria dar um intervalo aqui entre o parágrafo 8 e a sequência a partir do 9, para esclarecer algumas coisas do papel da gente. Nós somos psicanalistas. Embora não pareça, nós estamos dentro de um mercado, só que não é um mercado de produção como uma cervejaria, como um banco, como, enfim, de bens materiais. Nós estamos dentro de um mercado de bens simbólicos. Bourdieu chamou assim, onde a gente oferece como produto uma coisa que Max Weber chamou de bem de salvação. E dentro desse mercado, você tem o produtor do mercado para o mundo externo, que é aquele que aparece e tal, e você tem o produtor do mercado interno, ele só produz para os analistas. É nesse lugar que eu sempre me pus. Eu escrevia para os analistas, meus textos são para os analistas. Eu nunca escrevi texto contando caso clínico ou coisa desse gênero. E houve um problema, é porque eu me queixei da editora Zahar. O problema é que, para simplificar, livreiro não é editor. Quando ele é editor, acontecem essas coisas. O meu editor, a minha editora, é uma editora que estuda filologia, uma editora que é dedicada às letras. Então, por exemplo, eu usei o conceito de aléter de uma maneira, a partir do Lacan, por Heidegger, que ia contra um dos diretores, inclusive, da maneira dele pensar aléter. Mas ele aceitou por quê? Porque estava sustentado. Por quê? Porque ele não era um livreiro, ele era um editor. Ele era um filósofo. Ele pôde parar e pensar e dizer, bom, esse livro está aceito porque ele está sustentado. Então, o que acontece é que eu me sinto numa situação muito difícil aqui. Uma vez eu ouvi o Jorge Forbes dizer, não sei se a frase é dele ou se ele repetiu, quando eu estava na biblioteca, que eu achei muito interessante, que ele diz, o sintoma produz o que tenta evitar. O problema das instituições psicanalíticas é que, como elas não fazem, não produzem nada a não ser bens simbólicos, e elas, quando resolvem se comportar como se fosse uma cervejaria, um banco, etc., que dá funções, cargos, títulos, etc., se você tem um gerente, um executivo, um diretor lá no banco, você demite o cara, no dia seguinte ele é zero. Mas se você dá um título, ele aí já é alguma coisa muito importante. E o problema é a responsabilidade iniciática que ele às vezes não assume. Ou ele não estava simplesmente preparado para assumir. Eu gostei muito quando o Jacalan falou que ele era simplesmente um pertencente ao campo dos psicanalistas, na conferência de maio de 2017, quando ele diz que vai deixar de ser o Jacalan 1 para o seu Jacalan 2. Porque o que a gente tem que fazer, na realidade, é produzir para um grupo que vem buscar o sossego, o bem-estar. O que é? O Lacan fala bem claro, a gente, lá no Variantes, a nossa medicina está mais para a questão do Foucault, está mais para a questão da medicina grega. Eu falei para vocês, a gente está mais para Podalírio do que para Macau, a gente não tem nada com Macau. Então, quando uma pessoa vem buscar um bem de salvação, entre aspas, ele vem buscar se livrar daquele quadro de angústia que atormenta ele. Trabalhar com isso é muito difícil. E aprender a trabalhar com isso significa deitar no divã, ser psicanalizado, fazer seminários, fazer cartéis, fazer supervisões, apresentar trabalhos públicos, se expor os seus saberes, expor quem você é, dar provas de que você de fato é um psicanalista. Não é como uma fitinha aqui, eu sou a E, eu sou a ME.
Lacan dissolveu a escola dele antes de morrer e não foi à toa. Freud não falou nada, mas o Lacan fala, no Variantes, por exemplo, e fala na situação da psicanálise de 1956, fala na direção do tratamento, os desvios do poder, etc., do escândalo que é essa situação do analista ser didata, do analista ser tetatá. O analista não é para ser nada disso, o analista é para ser o que o Jacalan disse, pertencente ao campo dos analistas. E dali é que ele dá provas, é dali que ele tem responsabilidade iniciática, é dali que ele tem o mérito para ser psicanalista. Senão, você vai ter o compadrio, você vai ter a corrupção, igualzinho à instituição, por aí que a gente está vendo. Então, da mesma maneira, a gente tem que ter cuidado na hora que edita. Como é que vai editar? Okay, eu vou aceitar que o termo venha todo torto, olha, faltou aqui, virou aqui, e aí eu me sinto atravessando, porque eu sou uma produtora do mercado interno há anos, eu me sinto sempre atravessando uma picada difícil de atravessar, com uma pá que eu tenho, a foice que eu tenho, um carrinho que eu tenho, e ainda vou eu buscando, eu tenho os instrumentos que eu vou ao longo do tempo adquirindo. Então eu vou aprender filosofia, vou aprender hebraico, vou aprender grego, vou aprender matemática, topologia, e são os instrumentos que eu tenho e assim por diante, para poder ir abrindo essas picadas para que os analistas possam ter acesso à informação que o psicanalista tem que ter. E eu fico muito triste quando eu vejo falarem mal dos analistas. Os analistas não sabem nada, mas a culpa é dos analistas ou a culpa é das instituições psicanalistas terem resolvido se transformar em empresas? Elas são empresas, o que elas produzem? Bens simbólicos, bens de salvação. Ora, Jacho, como é que você vai avaliar isso? E como é que você vai ficar dando o título? E que história é essa? No final a coisa acaba perversa. Lacan se livrou daquilo. O Freud não se livrou, deixou correr lá do jeito dele, mas enfim, a IPA funciona de uma maneira, eu já apresentei num trabalho que é completamente diferente de uma instituição lacaniana. Eu não estou na instituição porque tenho nada contra Jacalan, ou fulano, ou Zequinha, ou Pafúcio. Eu não estou numa instituição como a escola que eu estive, eu saí da escola, eu cheguei a ser membro na entrada. Por quê? Porque não me convém estar num lugar que vai ter título e enfeite, porque isso perverte a instituição. Existe a perversão da produção, e a hierarquia é a perversão da produção. Essa frase foi escrita pelo Luiz Fernando num trabalho chamado Lacan, a Morte e os Mortos. E eu aproveitei quando eu fui editar o meu trabalho e usei essa frase quando o meu trabalho foi editar, o meu livro foi editado 10 anos depois que ele foi escrito. É claro que eu dei uma ajeitada em certos aspectos que faltavam acrescentar. E eu aproveitei essa frase. A hierarquia é a perversão da produção. E acontece que quando você está numa instituição que tem dinheiro em jogo, que está produzindo, que é a produção de bens materiais, você põe o camarada na rua, acabou a história, encerrou, ele não é mais ninguém. Agora, bota um analista na rua, me conta, como é que fica isso? E aí os analistas jovens nunca conseguem aprender direito. E aí começam a falar, eu estou falando isso tudo porque aqui, vamos simplificar, quando Jacalan fez a conferência dele de 2017, eu cheguei a receber de uma outra pessoa, não um rapaz que me mandou, mas uma outra pessoa, a Jacalan surtou. Não, Jacalan não surtou. Jacalan simplesmente estava cobrando que os analistas não estavam sendo leais a ele. Mas o problema é o seguinte, aquilo era o Império Turco, não era um Império Francês, é só ler Maquiavel. Não tinha lealdade ali, tinha interesses. Não tinha nem sequer muita produção teórica nos grandes escalões. Eu conheci grandes escalões ali que não produziam. Então, o que resta para esse tipo de pessoa? Resta querer ser, mas o problema é entre ser e poder é diferente. Então, eu resolvi dar uma parada aqui
para defender os analistas que falam tão mal, que fala errado, que fala não sei o quê, que fez supervisão de 5 minutos, porque ele é ignorante, ele simplesmente não aprendeu, ele aprendeu com alguém que por sua vez é ignorante, que por sua vez aprendeu errado, porque por sua vez a editora oficial edita qualquer palavra. Então é isso que acontece. Por quê? Porque ele não sabe, ele nunca chegará, ele nunca leu um produtor do mercado interno, ele está habituado a ver o produtor do mercado externo, para lá dar uma conferência, fala, É aí que está o problema. Então, vamos começar a respeitar a nós todos aqui, cada um no seu lugar, e parar com essa história, essa novela de, eu quero o título. Que você tem o título, paciência, já ficou assim. Mas não vai dar certo esse negócio de título nunca, nunca. Entendeu? Nunca. Nem na IPA deu certo, nem na escola do Lacan deu certo, nem na do Jean-Claude Miller deu certo. E ele foi traído aí por um monte de titulados. E em qualquer lugar dá errado. E isso é assim mesmo. No mercado de bens materiais, você põe um camarada na rua e acabou, está encerrado. Mas no mercado de bens simbólicos isso acontece. Da mesma forma, a gente tem que escolher muito bem como é que vai editar. Já que a editora é precária, então a gente para e vigia ela. Porque já que o editor é livreiro, não é editor, então a gente tem que vigiar ele. Se ele fosse editor, ele ia cuidar da palavra. Aí você podia descansar, não ia acontecer nada. Entenderam? Então eu fiz esse intervalo aqui porque eu fui criticada lá na ponta, porque reclamei do editor, tá? Então é isso, é por causa disso. Tá? E também da mesma maneira, por que não estou na escola? Porque não estou afim de ganhar fitinha. Eu adorava o campo freudiano, enquanto nós éramos independentes. Cada um estudava, produzia, cada um tinha o seu lugar. Um era produtor, o outro do mercado interno, o outro era do externo, o outro estava só como aprendiz ainda, e assim por diante, a coisa andava. Era simples. E o Jacalan que eu conheci era aquele lá da conferência, ele era mais simples. A diferença que eu vejo hoje no Jacalan é que ele está trabalhando com Freud, ele está lendo Freud, da maneira como ele está trazendo, de uma maneira interessante, mas completamente de acordo com o Freud mesmo. Ele não está inventando um Freud, não está criando nada, ele está sendo nessa hora, um leitor de Freud respeitoso com Freud. Até porque Freud não é tão complicado de ler assim. Lacan é muito complicado. Então, ensinar lacaniano, orientar lacaniano, a gente tem que ter a noção de que a gente tem uma responsabilidade iniciática aí. Não é possível isso. A psicanálise não é profissão. Se ela fosse profissão, a gente era contratado por uma empresa, pronto, acabou, estava resolvido, ia ser demitido e deixava de ser psicanalista. É assim. E isso é preciso que fique claro. Bom, depois agora eu vou seguir com o próximo capítulo, o próximo parágrafo, que é o 9. Mas isso era importante que fosse dito pelas coisas que eu estou aqui recebendo E eu agradeço as pessoas até que estão falando essas coisas para mim, porque só assim eu pude parar para responder, tá?